eliminou quanto possível o que foi Portugal e ficou muito satisfeito com isso. Achou que todos tinham tido muito boas ideias e mais, ideias que não foram, muitas delas, porque não podiam ser aplicadas no tempo em que eles viveram, mas podem ser agora, a partir daqui, não só para que Portugal se reinstale, para que volte a si próprio, depois de ter sofrido a tal invasão europeia para o roubar nos navios a todo o resto do mundo, mas até para ajudar a Europa. Quando se fala nessa adesão de Portugal à CEE e coisas parecidas, eu só vejo aquilo como um desembarque de Portugal na Europa para ajudar a coitada da Europa a ver se tem algum jeito depois de toda esta confusão em que anda. Vendo Portugal muito claramente que a Europa, para conseguir o que conseguiu de avanço da ciência e de avanço da tecnologia, teve que sacrificar muito da sua humanidade, que agora ainda pode fazer isso em planos que nos interessam e que interessam ao mundo inteiro, mas que a pouco e pouco Portugal tem que mostrar a contrapartida que ela é. A economia capitalista que eles têm que levar até ao fim, porque é a única, creio eu, que pode realmente inaugurar a paz, de não haver carência alguma para o mundo. Mas, ouça lá, Sr. Professor, mas o capitalismo é a exploração do homem pelo homem, não é? É a guerra do homem contra o homem, em que cada um procura inventar um lápis mais perfeito do que o lápis que inventou o outro, para o poder vender, atraído pelo lucro ou qualquer coisa assim. Mas evidentemente que mas por nós, isso... os poetas, somos contra o lucro, não é? Diga? Nós, os poetas, somos contra o lucro. Bem, isso aí é muito complicado porque podemos ter lucros de outras espécies, não? Do lápis? Não os económicos, etc. Mas é a única economia que pode desenvolver o mundo até à altura de podermos ter as mesmas condições em que viviam, supomos, porque sabemos da arqueologia e porque sabemos da vida de alguns que ainda sobrevivem, em que não faltava nada para eles, em que eles percorriam o mundo à vontade e tinham sempre que comer e tinham sempre possibilidade de contemplar a beleza que os podia impressionar. Então, essa nossa corrida para o aperfeiçoamento cada vez maior, para a maquinização, para a informática, para os computadores, para essa coisa toda, possivelmente nos levará a um tempo em que nós podemos igualar as condições económicas, as condições técnicas em que vivia o homem primitivo. Mas olha, Sr. Professor, o que é que Portugal, penso eu, pode ensinar à Europa, sobretudo à Europa Central, sobretudo à Alemanha? A Alemanha não se vai reunificar, vai unificar-se. De qualquer das formas, a Alemanha foi, digamos, durante 2, 3 séculos, hegemonicamente cultural, não é? Dali saiu a poesia, a música, a arquitetura, a filosofia, etc, etc. O que é que Portugal, o pobre deste país, quer dizer, que não tem condições económicas, a quem o poder em Portugal não apoia as grandes manifestações culturais? Por exemplo, nós hoje temos um dos mais importantes romances que se produz na Europa, não sei o que digo, é todos os grandes críticos, são todos os grandes críticos e todos os grandes exegetas, e de facto os esforços são cada vez mais isolados. Quer dizer, eu não vejo muito bem como é que Portugal pode auxiliar uma Europa cada vez mais desenvolvida e, penso eu, cada vez culturalmente mais poderosa. Não se trata de ensinar, não se trata de fazer melhores poemas do que eles fizeram ou de fazer melhor matemática do que aquela que eles construíram. Do que se trata é de ensinar que é uma vida mais interessante do que aquela de Alemanha e Japão e América estarem concorrendo uns com os outros a ver quem trabalha mais e produz mais coisas. Não se trata disso. O que Portugal tem que ensinar ao mundo é que há uma maneira de viver, de contemplar o dito mundo. Então sempre é ensinar. Sim, ensinar nesse sentido. Não de fazer cultura, mas de viver uma vida culturalmente perfeita. Podem os alemães terem inventado o que quiserem, mas de facto, se nós vamos ao Camões ou vamos ao Vieira, com a ideia que eles tiveram do que seria a verdadeira vida do homem, o corpo satisfeito de todas as suas necessidades, o que podemos hoje fazer por meio da economia, e depois disso, por outro lado, poder viver uma vida completamente livre, para contemplar o mundo, para colher toda a beleza do mundo, para ouvir a voz da deusa, se quisermos falar como o Camões, ou para ouvir a voz de Deus, como se quisermos ouvir falar o jesuíta António Vieira, mas de qualquer maneira apreendermos a beleza do mundo e a lição que é para nós, ou que pode ser para nós, tudo quanto existe de vivo e no mundo, e de construtivo. Não? Mas veja, por exemplo, nos últimos, digamos, 150 anos, o mundo, ou parte do mundo, substancial parte do mundo, viveu sob o pensamento de 3 alemães que eram 3 judeus. O Marx, o Freud e o Einstein. Isso está tudo a ser posto em causa, pensa o seu professor?
tê-los posto em prática, de maneira que eles próprios poderiam considerar errada se tivessem que olhar, pode ter sido erro. Entender aqueles que foram geniais, entendê-los nas suas intenções, mas ter muito cuidado com a aplicação prática, porque o tempo não pode ser o exato, ou a maneira como as pessoas o entenderam pode não ser a certa, isso evidentemente tem que se pôr de parte. Então, sobretudo, há que aprender uma coisa, que é esperar que a vida venha no seu caminho e nos incite àquilo que temos que fazer, em lugar de estarmos continuamente fabricando planos para a vida que podem atrapalhar os planos que a vida tinha para nós. E o português é muito mais isso. Mas os homens... que o tempo venha. Mas os homens, segundo o discurso do seu professor, têm de modificar a vida, não é? Quer dizer, o Marx dizia transformar o mundo e um poeta, o Rimbaud, mudar a vida, não é? O que é que lhe parece? Parece-me que se isso só se consegue se o homem se for mudando a si próprio, e para mudar a si próprio, ele tem sobretudo que escutar a vida. Agora, pacientemente e humildemente ver o que a vida lhe está querendo dizer e a que ponto está empurrando. Porque nós não sabemos, de facto, em toda a mecânica do mundo, se o homem modifica a vida ou se a vida modifica o homem. Nós hoje estamos sem saber se foi o Infante Henrique que fez os descobrimentos ou os descobrimentos que fizeram o Infante Henrique. Sim, isso é a história do Essa... Uma questão isso é a história discutível. É a história do Essa de Queiroz, quando se referiu ao Ramalho Ortigão, não sabia se o Ramalho Ortigão era o autor das farpas ou as farpas o autor do Ramalho. Evidente. Mas de qualquer das formas, para este final desta belíssima conversa vadia, eu queria lhe fazer uma última pergunta. Diga. Que é o seguinte: o seu professor costuma recomendar aos seus alunos para não pensarem muito, cansa a cabeça. Não é só cansar a cabeça. Enche a cabeça de coisas que podem não ter importância no mundo, e nenhuma, ao passo que é uma boa ideia deixar a cabeça repousada se nos entra na cabeça a voz da deusa. Vamos falar como ao Camões. Quer dizer, quando nós acordamos de manhã com uma boa ideia, não temos a certeza que ela fosse fabricada pelo nosso cérebro. Não se pode viver sem ideias, pois não. Não se pode viver sem pensar. Quem quer viver sem ideias? Quem quer não pensar? O verbo pensar é que pode estar sendo errado. Nós podemos ter em cima dos ombros uma máquina que pensa, mas podemos ter, em lugar disso, uma máquina que detecta ideias que andam pelo mundo. E a coisa também ainda não se sabe de que jeito é. Muito bom. Olha, foi muito agradável estar à conversa consigo. Estão em cima da hora. Também. Muito obrigado. É uma pena haver horas.